Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um encontro do nosso estudo do Livro dos Espíritos. Estamos aqui em nome da União Espírita de Piracicaba. Eu sou Bruna Paixão, estamos com vocês toda quinta-feira, juntamente com os meus colegas. Boanerges, bem-vindo. Carolina, Oi, bem-vinda. Bruna, bem-vinda. Muito obrigado. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. E com vocês, tudo em ordem? Tudo, Tudo em obrigado. ordem. Olá, Carol. Sejam todos muito bem recebidos nesse estudo de hoje, que a gente vai desmistificar alguns conceitos. Sim. Todos nós e aqueles que nos assistem, né? Sim. Então vamos iniciar. Vou fazer a prece para a gente, iniciar. Deus, nosso Pai de bondade, nosso Pai de misericórdia, nós agradecemos imensamente poder estar aqui reunidos em seu nome, poder estudar a doutrina espírita, poder falar de caridade, poder falar de Jesus, poder falar de todos esses conceitos que nos ajudam nessa caminhada da evolução. Pedimos, rogamos a vossa misericórdia, a vossa proteção, o vosso amparo, por meio da espiritualidade que tanto nos orienta, tanto está conosco. E assim, seguimos agradecidos, firmes nessa fé raciocinada, nessa fé que nos auxilia, que nos permite continuarmos de pé, caminhando, mesmo perante todas as atribulações. E que assim seja. Então, vamos iniciar mais um encontro. Na semana passada, para quem está nos acompanhando, eu sempre faço esse breve resumo para a gente, até porque o assunto vai ser em continuidade, tá? Então, nós conversamos sobre o objetivo da encarnação mesmo, que é de chegarmos à perfeição. E quanto aos espíritos que seguiram o caminho do bem, tem uma pergunta específica de Kardec sobre isso, nós entendemos que isso, mesmo a seguir o caminho do bem, não lhes retira a obrigação de encarnar, porque as lutas e atribulações dessa vida no corpo que a gente passa, elas nos instruem. E quanto aos menos imperfeitos, na verdade, assim, quanto menos imperfeitos, menos tormentos sentiremos. Então, a encarnação daqueles que seguem o caminho do bem vai ser menos sofrida, se assim podemos colocar, porque se sofre menos expiações por decorrentes dos nossos defeitos, porque as expiações estão ligadas a esses defeitos quando infringimos leis divinas, Então, depois de conversarmos sobre a encarnação, nós entramos no assunto alma, e esse assunto é o que terá continuidade hoje. Mas, semana passada, entendemos que alma é o espírito que está encarnado. Falamos um pouco mais do perispírito, tá? E agora vamos dar sequência nesse assunto. Eu lembro a todos que os nossos encontros estão na página do YouTube da União Espírita de Piracicaba. E havendo qualquer dúvida, é só escrever no chat que a gente responde nos próximos vídeos. Então, vamos iniciar a leitura das perguntas. Pode ir, que eu já coloquei aqui na tela grande, para enxergar bem. Então, você está amparada hoje. Tô sem meus óculos, mas eu tô com a tela grande, isso já ajuda bastante. Vamos à leitura, então. A gente, então, é o Livro dos Espíritos, A pergunta é a 143, para quem quiser acompanhar, e lógico, a gente sempre indica fazer a leitura de todas as perguntas. Então, por que todos os espíritos não definem do mesmo modo a alma? Os espíritos não se acham todos esclarecidos igualmente sobre estes assuntos. Há espíritos de inteligência ainda limitada que não compreendem as coisas abstratas. São como as crianças entre vós. Também há espíritos pseudo-sábios que fazem alarde de palavras para se imporem. Mas como sucede entre vós? Depois, os próprios espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, cujo valor, entretanto, é substancialmente o mesmo,
sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem se mostra impotente para traduzir com clareza. Recorrem, então, a figuras, a comparações que tomais como realidade. Boanerges? Vamos lá. Há na nossa cultura uma ideia de que, por ser espírito, eles teriam profundo conhecimento de todas as coisas. Mas nossos estudos têm nos levado a fazer uma análise bem diferente dessa realidade, quando nós estudamos a escala espírita e o processo evolutivo do ser, demonstrando que o ser passa por diversas fases da existência, em diversas existências, diversas fases da vida, em diversas existências, onde ele vai adquirindo conhecimentos, desenvolvendo sua inteligência e os seus valores morais, e assim sendo capaz de melhor ampliar sua visão em torno das coisas, não só material, mas das coisas espirituais. Então, isso trouxe para Kardec uma questão muito importante, porque quando ele fazia a pergunta aos espíritos, alguns respondiam com profundo conhecimento e outros não. Então, isso levou Kardec a fazer essa pergunta de por que alguns espíritos não têm uma ideia mais profunda sobre a alma. E é quando os espíritos respondem que eles têm diferentes níveis de evolução e, portanto, de conhecimento. Que é exatamente o que nós temos estudado desde o primeiro instante do nosso programa, não é? Então, é natural que quando você faça uma pergunta para uma pessoa que tem um conhecimento relativo sobre certas coisas, a resposta dele seja mais rasa, deixando algumas dúvidas para nós, porque ele não possui esse conhecimento. Se é assim na vida humana, também é assim na vida espiritual, porque também na vida espiritual, como já está claro para nós, lá somos nós que perdemos o corpo físico. Então, não é porque perdemos o corpo físico que passamos para o lado da vida espiritual que nós passamos a ter todos os conhecimentos de todas as coisas. Em absoluto, não aprendemos, não temos por que ter esse conhecimento. Mas tem aqueles espíritos que Kardec denomina como pseudo-sábios, que são aqueles que têm algum conhecimento um pouco mais profundo, mas que tomam uma atitude, uma postura, como se muito soubesse, e tentam, assim, passar informações, de certa forma, um tanto enganosa, porque como eles não sabem com profundidade as coisas, e querem fazer transparecer que tudo sabem, passam para nós ideias enganosas da realidade da vida espiritual. Então, a gente precisa ficar muito atento com essa situação, e por isso que a gente estuda profundamente a doutrina dos espíritos, que é para não deixar se iludir quanto a essa questão desses espíritos que Kardec denomina como pseudo-sábios. Mas, o que acontece? Mesmo os espíritos superiores, em função da sua experiência e da forma como eles se expressam, eles podem descrever a alma de forma um pouco diferente de cada um, que para nós parece ser diferente, mas é só no contexto, na forma de falar e na forma de exemplificar. Mas, no fundo é a mesma coisa que eles querem dizer. Como são personalidades que passaram por experiências diferentes, que têm sua forma e sua didática de se expressar diferente devido a essas experiências, eles utilizam para nós, assim, de certas figuras, né, que no entender deles seria mais fácil para nós compreendermos. Então, eles utilizam algumas figuras, utilizam comparações, tá certo? E que, às vezes, nós, com a nossa limitação de entendimento, a gente toma por realidade as figuras que eles nos passam. Então, é importante que a gente, quando diante de um ensinamento espiritual, a gente medite sobre ele. Essa é uma das belezas da doutrina espírita, porque ela nos concita a todo instante questionar a própria doutrina espírita. Nós, os espíritas, questionamos todos os conhecimentos espíritas, para que tenhamos convicção de aquilo que da informação que nos é passada é verdadeira, não é falsa.
né? Então, essa é uma das belezas do Espiritismo, de nós não aceitarmos nada de pronto, e sim analisarmos com profundidade as coisas para que o conhecimento que a gente adquirir seja sólido e verdadeiro. Boanerges, é muito importante, né? Porque geralmente quando a gente inicia na doutrina espírita ou tem algum contato com esse mundo dos espíritos, né? Não é só pelo espiritismo, tem outras religiões, tende-se a tomar por verdade o que se está ouvindo, né? Por ser algo aparentemente sobrenatural. Então, essa questão de Kardec, para mim, é extremamente importante, como você disse, porque a gente passa a questionar mesmo, a gente passa a filtrar, a gente passa a raciocinar, não é só porque um espírito que está falando que é uma verdade absoluta. Né? Então, isso é de extrema importância mesmo. Não é, Carol? Você estava falando alguma coisa, mas está mudo. Não, eu concordei contigo. E dentro da educação, quando a gente fala em construção do conhecimento, é justamente esse movimento. Porque se o professor transmite a informação e eu recebo a informação, não estou construindo conhecimento, eu estou absorvendo. Quando eu questiono, quando eu começo a ter voz ativa e ter outras fontes, né? Eu tenho a fonte dos meus pares, do meu professor, do livro, da minha pesquisa, eu tenho curiosidade, eu me envolvo com o tema, eu gero um significado desse tema para a minha vida. Olha como o Espiritismo está bem atrelado com isso. Aí sim, eu construo conhecimento. Porque aí eu faço uma análise crítica em cima do tema a ser construído. Mas se eu falo e o outro recebe, eu estou apenas o quê? Transmitindo, não estou construindo nada. E a proposta é realmente que faça um significado na sua vida, né? Que você realmente encontre as respostas que você quer, baseado na ciência, baseado na filosofia, a filosofia que traz, né, de forma intensa, né, principalmente baseado na maêutica, a questão do querer sentir e conhecer algo diferente e visto pelo teu prisma, né, não só pelo prisma do Kardec ou pelo nosso prisma, mas de todos que estão aqui reunidos. Eu acho isso muito interessante. E hoje vamos falar bastante de filosofia, não é, Boanerges? E mesmo porque, veja, essa informação que Kardec nos trouxe a respeito da escala espírita, ela é importantíssima para nós, em todos os sentidos, mas nesse caso, tem um valor fundamental, porque a gente precisa saber com quem nós estamos conversando, com quem estamos lidando, seja ele numa relação espiritual, ou seja numa relação puramente humana. Precisamos saber se aquele com quem estamos conversando tem o conhecimento realmente para nos passar e a gente possa engrandecer o nosso conhecimento, né? Senão, a gente realmente só fica absorvendo as coisas sem adquirir o verdadeiro conhecimento. Sim, vamos continuar então a leitura, que tem mais algumas perguntas. Carol? 144. Que se deve entender por alma do mundo? O princípio universal da vida e da inteligência, do qual nascem as individualidades. Os que se servem dessa expressão, porém, não se compreendem, as mais das vezes, uns dos outros. O termo alma é tão elástico que cada um o interpreta ao sabor de suas fantasias. Olha que interessante, né? Também à terra hão atribuído uma alma. Por alma da terra se deve entender o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem para o bem as vossas ações, quando os escutais e que, de certo modo, são os lugares tenentes de Deus com relações ao vosso planeta. Bom, no início dos nossos estudos, lá desde o primeiro encontro, né, quando nós falamos de Deus, nós falamos de princípio inteligente e princípio material. E mais um pouco para frente, nós estudamos que a vida, ela resulta de uma modificação do princípio material,
onde surge um elemento que nós chamamos de fluido vital. E é este fluido vital que nos dá a vida. Aqui, os espíritos respondem que a alma do mundo é aquele que deu origem ao princípio da inteligência e da vida. Quem é que deu origem ao princípio da inteligência e da vida? Da onde é que surgiram esses dois princípios de Deus? Então, nós vamos entender como alma do mundo o nosso Pai. Mas não no sentido como nós definimos a alma aqui encarnada no corpo físico, mas como o Criador de todas as coisas, o Criador de todos os seres e de todas as coisas materiais, enfim, o Criador de todo o universo. É princípio distinguir essas duas coisas, porque os próprios espíritos falam que aquelas pessoas que utilizam esse termo não se compreendem, não se entendem entre si, porque lhes falta o conhecimento mais aprofundado dessa questão a respeito da criação da vida e criação dos seres. Então fica assim essas teorias, as montagens desses conhecimentos de pessoas que não conseguem se entender mesmo no que falam. Mesmo porque a ideia da alma, o termo da alma, ele é bastante elástico. Se nós olharmos mesmo na cultura humana, a gente usa o termo alma para várias coisas, inclusive nas coisas materiais, alguns mecanismos que são construídos, nós dizemos, a alma desse mecanismo é tal coisa. Então, existe uma variedade de aplicações para o termo alma, e também como ela é usada para aplicar a nós, os seres humanos. A nossa alma, o espírito que se envolve com o corpo, que é a origem de tudo o que somos e que deixamos de ser, de toda a nossa característica que está no espírito, não está no corpo. Por isso que nós chamamos de alma, porque ele é a essência do ser humano. A essência do ser humano é o espírito. Então, como a gente tem essa definição de alma, a gente também usa para definir no ser humano o espírito como alma, tá certo? Mas, como diz na leitura, também os espíritos comentam que algumas pessoas também definem alma da terra. E aí eles dizem, alma da terra são os espíritos que nos dirigem. Quando nós os escutamos, olha que legal. Muitas vezes nós não demos a mínima para eles, nem prestamos atenção àquele sussurrar, aquela ideia, aquela intuição do bem, que de repente surge em nós e nós não percebemos. E ele nos diz que eles são os lugar-tenentes de Deus, os mensageiros de Deus. Mas, além deles, nós podemos colocar nessa lista Jesus, o Supremo Senhor do nosso planeta, aquele que fez a construção desse planeta por determinação de nosso Pai, junto com toda a sua equipe de espíritos também evoluídos, que nas diversas áreas da ciência o ajudaram na composição e na construção do planeta e na criação da vida, para que a vida resplandecesse da forma como ela é tão bela em nosso planeta. Então, podemos também classificar Jesus dentro dessa categoria pela participação ativa que ele teve desde o princípio do planeta, ainda quando ele era uma nebulosa, até os dias de hoje. E ainda, principalmente, quando ele veio até nós, nos dando a mais bela lição que nós recebemos até hoje para o nosso progresso, para a nossa evolução e para o nosso alinhamento com as leis de Deus e passarmos a caminhar melhor em nossa vida. Interessante que tem mais de 10 perguntas sobre alma, né? Nesse subcapítulo a gente selecionou algumas, a gente vai agora ler só mais uma, mas eu queria pontuar a importância desse tema, tá? Porque assim, alma, como foi a primeira pergunta lida no encontro passado, é o espírito encarnado, tá? Para nós aqui, o significado de alma na doutrina espírita, tá? E a partir disso,
desse significado e de todos os conceitos anteriormente estabelecidos no livro primeiro, que a gente veio conversando e sempre trazendo algum, né, para adquirir esse conhecimento, para formar essa questão que a gente está trabalhando, alma é importante a gente entender, porque daí a gente começa a entender as fraquezas, as doenças da alma, a gente começa a entender como que é o processo de obsessão, por exemplo, tá? Nós entendemos, aí veio a encarnação, que aí a gente entende a necessidade da encarnação, depois a gente vai falar da volta à vida espiritual, então os conhecimentos eles vão se entrelaçando e vão começar a fazer cada vez mais sentido, tá? Mas é muito importante quando a gente traz a alma enquanto espírito encarnado, que passa por um processo de encarnação, que tem seus defeitos, tem suas qualidades, tá? Então, eu acho que é legal a gente trazer a importância desse tema, porque isso interfere diretamente na nossa vida. Nesse momento, o nosso espírito é o espírito encarnado, né? Então, quando a gente entende a alma, o significado disso, para que a doutrina espírita entende que as pessoas usam, né, para diversas significações, como o Bonerges trouxe agora, a gente consegue entender de forma mais ampla, tá? O que acontece conosco. Eu trouxe só alguns exemplos, mas quando a gente fala de alma, nossa, teriam muitos exemplos que a gente poderia trazer para o nosso dia a dia, tá? Carol, quer comentar alguma coisa? Podemos seguir com a leitura, então? Então, vamos lá. Cento e 146, né? A alma tem no corpo sede determinada e circunscrita? Não. Porém, nos grandes gênios, em todos os que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça, ao passo que ocupa principalmente o coração naqueles que muito sentem e cujas ações têm todos por objeto a humanidade. Aí, então, vem a subdivisão dela, né, letra A, que se deve pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital? Quer isso dizer que o espírito habita, de preferência, essa parte do vosso organismo, por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações. Os que a situam no que consideram o centro da vitalidade, esses a confundem com o fluido ou princípio vital. Pode, todavia, dizer-se que a sede da alma se encontra principalmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Bom, quando os espíritos se expressam dessa forma, dizendo que a alma se concentra nessa ou naquela parte do corpo, isso não quer dizer que é pelo fato de se concentrar numa parte ou outra que não esteja presente em todo o corpo. Não é assim. Essa é uma figura de linguagem. Então, como nós temos várias vezes comentado este assunto, a gente precisa tomar cuidado com as palavras para que a gente não leve os ensinamentos ao pé da letra, né? Mas procure extrair dele alguma coisa de mais profundidade, principalmente analisando as questões anteriores para que a gente possa ver com mais profundidade certas questões. Veja só, a gente aprendeu que a alma ela está contida em todo o corpo e se expande além dele. Dependendo da situação, pode até se afastar do corpo para manifestar-se em outros lugares. Não é? Nós aprendemos isso nos nossos encontros anteriores. Mas quando os espíritos respondem a Kardec, que dizem que a alma pode concentrar-se na cabeça ou no coração, eles querem dizer que a sua potencialidade, as suas energias mais intensas, além daquela do controle de todo o corpo, ela está nesses órgãos, porque aí o ser está mais dedicado nas suas ações. Então, aquela pessoa que pensa muito, que estuda muito, aonde as suas ações se dedicam à questão da intelectualidade, é natural que as potencialidades da alma estejam concentradas em sua cabeça.
porque este é o órgão a qual ele dá mais intensidade em sua vida. Aqueles, ao contrário, em que têm nas suas vidas as relações de prática do bem, da caridade, que se dedicam à humanidade, realizando as tarefas que facilitam a vida das pessoas, onde o bem e o desenvolvimento do amor é a principal ação, esse potencial da alma, essas energias, essa capacidade dela se manifesta mais no nosso coração, que é o órgão nosso que vibra com os nossos sentimentos. E quando nos emocionamos e um sentimento nosso se manifesta mais intensamente, a gente percebe o nosso coração vibrar com mais intensamente. Então, é nesse sentido que os espíritos transmitiram para Kardec essa informação. Logicamente que aqueles que praticam as duas coisas, que dedicam-se ao desenvolvimento intelectual e, ao mesmo tempo, às ações dos sentimentos, praticando ações humanitárias, logicamente que a potencialidade da alma se manifesta com intensidade nesses dois órgãos. Não é exclusivo de um ou só em outro, porque existem seres humanos que praticam essas duas coisas. Existe muito deles na história da humanidade. Mas também eles falam da possibilidade das potencialidades da alma se manifestar em alguns centros vitais. Mas por que em alguns centros vitais de nós? Porque é onde estão as nossas sensações mais intensas. Às vezes, nós, durante a vida, damos mais valor para certas partes do nosso corpo onde as sensações são mais intensas. E ali, com naturalidade, também as potencialidades da alma também se manifestarão ali, tá certo? Com muito mais intensidade. Então, aqueles que consideram que a alma está no centro vital da gente, estão confundindo, às vezes também, a energia vital com a própria alma. Não é. Quando, nesses casos, é porque a alma se concentrou por demais nas suas potencialidades, nessas partes do corpo, nesses centros vitais, e aí, mais intensamente, esse fluido vital se manifesta ali. Não é isso? Mas, como os espíritos voltaram a frisar no final da resposta, mais especialmente como que nos dando uma orientação para que a gente procure, na nossa vida, nas nossas ações, concentrar as potencialidades da alma nesses dois pontos do nosso corpo. A nossa cabeça, o nosso pensamento, nossa intelectualidade e em nossos corações, porque estariam aqui as ações mais nobres do ser humano. Aqui estariam as ações para a qual nós encarnamos. Nós encarnamos para aprender, para nos evoluir. Não foi com outro objetivo, com um único objetivo, para desenvolver a nossa inteligência e para desenvolver a nossa moral, para desenvolver a nossa intelectualidade, para desenvolver os nossos sentimentos morais. E assim a gente caminhar e cumprir com o objetivo da encarnação, cumprir com esse mecanismo que Deus criou com o único objetivo de nos fazer evoluir e nos tornarmos seres melhores. Só para quem nunca ouviu falar, centros vitais, como o Boanerges trouxe, também são conhecidos como centros de força, ou também alguns chamam de chakras, tá? São os pontos ligados às 7 glândulas do nosso corpo. Então, só para trazer essa informação, Carolina, você quer pontuar alguma coisa? Não? Boanerges, pode falar. Os chakras, eles têm origem na filosofia oriental, principalmente na filosofia indiana. Os yogis usam muito esse termo, né? É muito forte na cultura hindu o conhecimento sobre o chakra. Né? O Ocidente não tem muito esse conhecimento, está desenvolvendo agora, mas nas últimas décadas começou a desenvolver esse conhecimento, mas ele é muito forte no Oriente e principalmente na Índia.
E agora, então, nós vamos seguir a leitura. Antes de seguir, como nós vamos mudar de tema, nós vamos passar agora ao materialismo. Encerramos o tema da alma, tá? Eu só queria pontuar que quando a gente vai falar agora de materialismo, tá? Nós vamos falar do ponto de vista filosófico, tá? Que o materialismo é aqueles que sustenta que a única coisa da qual se pode afirmar a existência é a matéria, tá? Então, fundamentalmente, para essas pessoas que são da linha materialista, todas as coisas são compostas de matéria, todos os resultados, os fenômenos são resultados de interações da matéria, e a matéria seria a única substância, tá? Então, é partindo desse ponto que vem a leitura das próximas perguntas. Vamos lá. Cento e 147. Por que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que se aprofundam nas ciências naturais são frequentemente levados ao materialismo? O fisiologista refere tudo ao que vê. O orgulho dos homens que tudo creem saber, não admitindo que alguma coisa possa ultrapassar o seu entendimento. Sua própria ciência os torna presunçosos. Pensam que a natureza nada lhes pode ocultar. Boanerges. Bom, como os espíritos disseram, não é o conhecimento da matéria, não é esse conhecimento que faz com que o cientista torne-se materialista. É outra razão de tudo isso. E eles dão ênfase à questão baseada no orgulho. Um pouquinho mais ainda hoje, nós veremos algumas coisas que nos levam ao conhecimento de onde surgiu o materialismo e por que ele surgiu, e qual o sentimento humano que provoca tudo isso. Como os espíritos falam, o orgulho. É pelo orgulho que o homem, ao analisar a matéria, só quer acreditar naquilo que vê, pelo seu sentimento de achar que tudo sabe, que a natureza está sob o seu domínio e que ele é capaz de desvendar todos os mistérios da natureza, assim, e que nada está oculto a ele, que nada das coisas que existem na natureza ele pode ficar sem saber. Lê do engano. Há muitas coisas na natureza que nós não sabemos, que, infelizmente, ainda a ciência não está preparada com seus conhecimentos, com seus valores morais suficientes para se aprofundar nesse conhecimento e torná-lo mais adequadamente à humanidade. Tanto isso é uma realidade que, quando o homem descobriu o núcleo do átomo, ele inventou a bomba atômica. Veja quanto é importante os valores morais para o cientista, para que ele, diante do conhecimento da natureza e dos meandros da natureza, dos seus mais importantes conhecimentos, daqueles conhecimentos, quando há um aprofundamento do estudo da natureza, quando se sai das coisas mais palpáveis, se vai mais para os elementos que nós não somos capazes de ver e de perceber na natureza, o quanto é importante que o valor moral do cientista esteja incluído nesse conhecimento, nessa possibilidade, para que ele não construa essas armas tão letais e tão destruidoras e que causam tanta dor para a humanidade. Então, é pelo seu orgulho, por não admitir que é possível existir coisas que ele não sabe, que ele toma essa postura. Vou aproveitar essa sua fala, Boanerges, e falar assim, que o maior perigo do materialismo, tá, é o egoísmo que está ligado ao orgulho, né? São as duas grandes chagas da humanidade, como a gente fala por aqui, né? E se a gente for analisar, a maioria dos males do mundo, vamos colocar assim, causado pelas pessoas, né? Enfim, não são porque geralmente querem o mal do outro, mas porque querem somente o seu bem, tá? Então, essa visão egoísta, né, que nos torna, né, torna a humanidade, em sua maioria, incapaz de enxergar o outro,
de sentir o outro, tá? Então, quando a gente fala que o mal maior é o orgulho, é o egoísmo que o materialismo pode trazer, né? Eu já queria pontuar isso, porque a gente sabe que o materialismo tem a sua importância, você vai trazer isso na próxima fala, nós vamos entender isso. Não é que ele é todo ruim, né? Mas o mal maior que pode causar é o orgulho e o egoísmo, que é o uso que as pessoas fazem dele. Sempre assim, né? É uma ferramenta e é o uso que nós, enquanto humanidade, fazemos dessa ferramenta, né? Carolina, quer comentar alguma coisa? Não? Hoje eu vou... tô aqui de espectadora. Não, tudo certo, que eu já vou seguir então a leitura, tá? Porque claro, a próxima é um pouco longa. Já vou deixar aqui a sugestão. Nós não vamos ler o comentário inteiro de Kardec, tá? E sugerimos que vocês aí, na leitura de vocês, leiam, porque ele é muito esclarecedor, tá? Nós vamos ler apenas um trecho para trazer um pouco do que ele traz ali, né? A ideia, mas fica a sugestão da leitura inteira. Então vamos lá. (148) Não é estranho que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se concluir que esses estudos são perigosos? Não. É verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos, e o homem que deles tira uma falsa consequência, pois ele pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. O nada, aliás, os apavora mais do que eles se permitem aparentar. E os espíritos fortes estão quase sempre mais fanfarrões do que valentes. A maior parte deles são materialistas, porque não dispõem de nada para preencher o vazio. Diante desse abismo que se abre ante eles, mostrai-lhes uma tábua de salvação e a ela se agarrarão ansiosamente. Comentário de Kardec. Triste consequência se assim fosse, porque então o bem e o mal não teriam sentido. O homem estaria certo ao não pensar senão em si mesmo e ao colocar acima de tudo a satisfação dos prazeres materiais. Os laços sociais estariam rompidos e os mais santos afetos destruídos para sempre. Felizmente, essas ideias estão longe de ser generalizadas. Pode-se mesmo dizer que estão muito circunscritas, não constituindo mais do que opiniões individuais, porque em parte alguma foram erigidas em doutrinas. Boa, Nerges. Estava lá que continuava, Bruna. É que nós não vamos fazer a leitura inteira. Veja só, os espíritos negam que o materialismo tem como origem o estudo da matéria. Eles dizem que não é por aí, não é devido a esse estudo. Um pouquinho mais para frente, ainda nesse comentário, nós vamos estudar a razão do surgimento do materialismo. Mas eles falam que tudo isso também é pela uma falsa ideia, devido a todo um conceito no texto histórico e também do orgulho do ser humano, ele, utilizando o seu livre-arbítrio, ele não considera a possibilidade de outras coisas além da matéria. Mas, veja só, que ser humano que pode passar a toda a sua vida negando a existência de outras coisas, a não ser a matéria, e no final da sua existência, como ele se comportará? Como será os sentimentos que o envolverão? Como ele se sentirá diante da circunstância do fim de tudo? Do fim de todas as coisas, de todas as suas relações, de todo o conhecimento que ele desenvolveu, de todas as suas pesquisas, de todos os seus estudos, de todas as suas relações com os seres com quem ele conviveu, com os pais, irmãos, esposa, se houve, e filhos também, se houve.
como essa relação, toda essa construção, toda essa ideia de vida, todo o possível bem que se fez, ir para o nada. Acreditamos que, diante de uma situação dessa, é natural que o ser se amedronte. Por isso que os espíritos falam que esses espíritos fortes são mais fanfarrões, ou seja, são mais medrosos do que corajosos. Na realidade, eles se comportam assim porque não existe para eles, não chegou até eles informações que eles fossem capazes de ver além do materialismo. Uniram todo o seu conhecimento, toda a sua informação para uma única interpretação, a interpretação da matéria. Não foram a fundo nas questões que pudessem trazer a ele mais informações que o libertassem desses conceitos errôneos. E os espíritos dizem para Kardec, mostra para eles. É só eles se verem diante de circunstâncias que mostrem uma outra realidade que eles imediatamente deixarão de ser materialistas e começarão a absorver o conhecimento espiritualista. Mas vejamos só, para a gente entender essa questão mais profundamente, vamos analisar alguns fatos históricos da história da humanidade, desde a história antiga da humanidade. Vamos retornar lá na Grécia, mais ou menos, na época de 600 a 500 anos antes de Cristo, mais ou menos nessa época, a Grécia era uma civilização num profundo conhecimento filosófico, eles tinham desenvolvido um conhecimento filosófico profundo a respeito das questões espirituais e das questões materiais. Então, para o grego da época, para os filósofos daquela época, a ciência, a filosofia e a religião era uma coisa só, era um conjunto de coisas unas. Elas estavam plenamente interligadas uma com a outra. Então, esse conhecimento, esse pensamento filosófico, irradiava na cultura grega e eles viviam com esse sentimento. Mas, um pouquinho mais para frente, na mesma Grécia, surgiu uma escola chamada de Eliática. Essa escola, ela tem esse nome porque ela surgiu numa cidade onde que deriva o nome deriva dessa esse nome deriva do nome dessa cidade. E aí começou a surgir um novo pensamento, uma nova ideia a respeito de uma possível divindade que seria superior a todas as coisas. Um possível ser aonde não seria esse conhecimento de filosofia, religião e espírito, tudo junto. Mas na possibilidade de existir um ser, criador de todas as coisas. O que mais tarde surgiu como o nome de Deus. A partir deste pensamento, do surgimento do nome de Deus, em função das limitações do conhecimento humano, em função da nossa próprio desenvolvimento espiritual, começou a surgir um certo dualismo. Esse dualismo começou num processo tal, aonde começou a haver uma separação de espírito e matéria. Nesse instante, onde começa a surgir essa ideia de separação de espírito da matéria, surgiu um pensamento que foi denominado como dualismo. E esse pensamento que surgiu na Grécia, esse pensamento do dualismo, ele foi o orientador, o inspirador de todo o pensamento ocidental. E até pouco tempo, ele ainda vigorava entre nós. E se nós analisarmos, talvez, com um pouquinho mais de profundidade, a gente consegue perceber que até nos dias de hoje, esse pensamento se mantém. Tem uns personagens da história da Grécia, um deles é Leucídio e o outro Demócrito. Esses dois filósofos da antiga Grécia, eles
também participavam desse pensamento. Eles foram um dos estimuladores desse pensamento do espírito e da matéria, tá certo? E isso levou a filosofia a abandonar completamente a matéria e a dedicar-se apenas no pensamento do espiritual. Antes, os gregos faziam análise das duas coisas, eles analisavam as coisas materiais e as coisas espirituais. Mas, a partir desse momento, eles foram como que abandonando a análise das coisas materiais e se apegando exclusivamente à análise das coisas espirituais. Tá certo? Esse pensamento, ele foi, assim, levado ao ápice por Aristóteles, porque Aristóteles foi o grande organizador do conhecimento e do pensamento científico daquela época, tá certo? E ele defendia a ideia de que era mais importante a gente não analisar a alma, as coisas materiais, mas a gente se concentrar na análise da alma e na contemplação da perfeição de Deus. Esse pensamento de análise da alma e da contemplação, veja, contemplar a Deus, contemplar a perfeição de Deus. Esse pensamento, ele se enraizou pela cultura ocidental e foi absorvido pela religião e tornou-se um dos fundamentos da religião, a contemplação de Deus. Em função disso, morreu a ciência, o conhecimento filosófico, deixaram de existir. Então, a ciência, a filosofia e as artes sumiram da face da Terra, porque o homem só se dedicava a pensar na alma e em pensar em Deus, não desenvolveu as outras potencialidades. E nisso nos levou a mergulhar na Idade Média, que foi uma época de profundo obscurantismo para a humanidade terrena, principalmente para o Ocidente, onde estava morto completamente toda a ciência, toda a filosofia e toda a arte. Só existia o pensamento religioso. Era a única coisa que vingava entre as pessoas. Inclusive, pensar em algo diferente, que não fosse pensar na ideia religiosa, era crime. As pessoas podiam ser condenadas e morrer por essa ação. Pois é, esse instante da humanidade entendeu Jesus que era hora de fazer uma nova proposta para o projeto da humanidade na Terra. E aí surge o Renascimento. O Renascimento é uma ideia que ela não só tem esse nome entre os encarnados, mas no mundo espiritual. Nos contam os espíritos que no mundo espiritual, esse período da humanidade também é chamada de renascimento. Porque a proposta de Jesus para nós, nessa época, foi de trazer vários espíritos com profundo conhecimento na arte, na filosofia e nas ciências, para renascer todo esse conhecimento entre nós e fazer uma mudança profunda no conhecimento da humanidade, libertando do obscurantismo da Idade Média. Tá certo? Nesse período, surge um homem chamado Galileu Galilei. Essa é uma abreviação do nome dele, e que eu acho que é de conhecimento de todo mundo. Porque Galileu Galilei, ele foi o homem que construiu um telescópio, olhou para o espaço. Veja, naquela época, a ideia que se tinha do universo é de que a Terra era o centro do universo, que tudo girava em torno da Terra. A Terra era o centro e tudo, Sol, planetas, estrelas, tudo girava em torno da Terra. Quando Galileu focou a luneta para o espaço e viu a Lua girando em torno da Terra, quando ele percebeu que a Terra girava em torno do Sol, que percebeu os outros planetas, quando ele viu os anéis de Saturno, quando ele viu as luas de Júpiter, ele falou que nada daquilo era verdade, que não era a Terra, não eram as coisas que giravam em torno da Terra, mas ao contrário, era a Terra que girava em torno do Sol. Logicamente,
que esse pensamento provocou profunda revolução naquela época, e ele quase foi assassinado, quase que morreu, ele teve que negar essa realidade para continuar vivo, porque senão o pensamento religioso da época o teria matado. Mas ele não fez só isso. Galileu é considerado o pai da ciência, porque ele é o primeiro homem na história da humanidade que pegou uma questão da matéria, analisou-a de forma empírica e fez e associou com essa análise da matéria a matemática. E assim ele começou a fazer a pesquisa científica com análise matemática e permitir descobrir as características das coisas materiais. Logicamente que isso se aprofundou e se estruturou de tal forma que o dualismo de espírito e matéria se tornou-se mais intenso. Até que surgiu um outro homem chamado René Descartes. René Descartes é um filósofo francês. Com o nascimento de René Descartes, e ele, após a sua fase de adulto, quando ele começa a se manifestar como filósofo, ele criou um pensamento muito interessante, que até hoje é repetido entre nós. Penso, logo existo. Ele é o idealizador desse pensamento, ele que expôs esse pensamento. Mas nele é que surge mais profundamente a ideia do dualismo. Ele pregava que existiam duas coisas importantes no universo: a matéria e a mente. E que essas duas coisas eram totalmente independentes. Não havia nenhuma correlação entre o espírito e a matéria. Aí começa a surgir intensamente a ideia do materialismo. Porque à medida que os cientistas foram se aprofundando na pesquisa da matéria, utilizando o método científico idealizado por Galileu, com equações matemáticas muito mais bem elaboradas, que podiam responder às questões das dúvidas sobre como a matéria funciona, o homem começou a analisar a matéria, e nessa ideia de separação do espiritual com o material, com essa ideia pregada por Descartes, de que a matéria e o espírito é totalmente independente, diferente daquilo que prega a doutrina espírita, quando nos fala do princípio espiritual e do princípio material, onde diz que há uma relação constante e intrínseca entre a ação do espírito e a matéria, e que o espírito age sobre a matéria, e que a matéria age sobre o espírito, e que isso permite a criação e a formação de todos os seres e todas as coisas, numa perfeita interrelação entre o espírito e a matéria. Mas os homens, movidos pelo seu orgulho e por seu egoísmo, essas duas chagas que existem desde o início da humanidade, mesmo quando o materialismo ainda não existia, que tem causado todas as dores, todos esses imensos sofrimentos para todos nós, esse sentimento que carregamos em nós, ele, junto com esse estudo da matéria, e quando os cientistas se mergulharam na matéria e ali não encontraram a alma, não foram capazes de palpá-la. Quando o fisiologista analisa o corpo humano e não encontra a alma, quando o cientista pesquisa na matéria e não encontra Deus, e diante da negação da existência de Deus, diante dessa separação de Deus e matéria, de espírito e matéria, eles passam, não encontrando Deus na matéria, não encontrando a alma no corpo, passam a negar Deus. A partir desse instante, Deus não existe mais. O espírito não existe mais. É coisa de místico, não tem comprovação científica, não tem valor para a humanidade. Isso se enraizou de tal forma no conceito humano, principalmente na Europa e na América,
Isso está espalhado pelo planeta, mas o sentimento religioso no Oriente é mais forte que o sentimento religioso no Ocidente. Então, aqui entre nós, essa questão é mais forte. A negação de Deus no Ocidente é muito forte, a negação da existência do Espírito é muito forte. Então, o materialismo alcançou o seu ápice. E assim nós vivemos na negação constante de Deus, na negação constante do Espírito. E para aqueles que, de alguma forma, ainda têm uma religião, acreditam nela, acreditam em Deus, acreditam na possibilidade do Espírito, para eles há uma certa dúvida. Como é que é esse Deus? Como é que é essa relação do Espírito? Como é que é esse ser? Como é que ele surgiu? Será que Deus o criou mesmo no momento que a gente nasce? Toda essa dúvida, a dúvida sobre a morte, sobre a vida após a morte, há uma dúvida imensa. E toda ela está centrada no fato de que o materialismo é dessa forma como ele surgiu entre nós, por essa negação de Deus em função dessa pesquisa e de todo esse histórico que nós acabamos de descrever agora, é responsável por toda essa situação. Não que o materialismo seja ruim de todo, porque a ciência, nas suas pesquisas, nos permitiu ter todo esse conforto que temos. Todo esse progresso material que faz tanto bem para a humanidade, se soubermos usá-lo, sem que nós empreguemos nele o egoísmo e o orgulho. Veja só, todas essas coisas, o celular, os meios de comunicação, o transporte, todas as questões envolvidas, o avião, os computadores, todos esses recursos que a humanidade possui hoje, que facilita a vida, a nossa forma de vestir mais moderna, os nossos móveis de casa, o automóvel, a conservação dos alimentos, tudo isso descoberto pela ciência, é importantíssimo para nós. Veja, e na medicina, os instrumentos inventados pelos cientistas para utilização da medicina, que descobrem em nós doenças que existem há séculos na humanidade e que a gente morria sofrendo sem saber o porquê, sem ter tratamento, e agora, no entanto, prolonga a nossa vida. Hoje vivemos 80, 90, 100 anos, tudo graças a essas coisas. Sendo que há bem pouco tempo atrás, há bem poucas décadas atrás, o homem no planeta vivia no máximo 60 anos. E veja só, em tão pouco tempo, nós expandimos o nosso tempo de vida na Terra, nos permitindo construir muito mais, aprender muito mais, utilizar com mais intensidade a nossa reencarnação. Mas, se nós não soubermos separar essas coisas pelo nosso orgulho, nosso egoísmo, damos vazão e permitimos que o materialismo nasça em nosso coração, desconstruindo todo o conhecimento científico, filosófico e espiritual que a humanidade construiu ao longo da sua existência. E aí, todas essas dores, todas essas guerras, todas elas provocadas unicamente por essa questão desse materialismo que a humanidade construiu nesses últimos séculos, após o Renascimento. Uma coisa dolorosa para todos nós. Mas Jesus, continuando com a sua proposta de desenvolvimento da humanidade, nos manda Kardec no século XIX. Kardec nasceu entre nós em 1804, desencarnou em 1609. Ele foi um homem muito importante na cultura francesa, porque ele era francês, nascido em Lyon, e o nome dele, como cidadão, era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Mais tarde, quando ele começa a estudar o espiritismo, os espíritos sugerem a ele que ele mude o nome, e ele adota o pseudônimo de Allan Kardec por ser uma possível reencarnação dele como druida há séculos atrás. E Kardec, por uma série de circunstâncias de sua vida, lança em 1857 o Livro dos Espíritos, que passa a ser uma nova proposta para a humanidade de libertação de todas essas coisas, trazendo para nós uma nova forma de pensar e uma nova
forma de sentir e uma nova forma de ver o mundo e de ver todas as coisas que nos cercam, onde na doutrina espírita está inserida todo o conhecimento filosófico, espiritual e científico da humanidade, da história da humanidade, de todas as religiões. Nele existe todas as informações dos Vedas da antiga Índia, do hinduísmo, de Buda, da Grécia, do Antigo Egito, a própria cultura judaica, está toda ela inserida no conhecimento espírita. Aqui nós podemos beber todas as informações e tudo retornar à nossa realidade e nos ajudar a nós nos libertarmos desse conceito exclusivamente material. Porque o dualismo ele era importante para nos trazer esse série de conhecimento da matéria, mas não para negar a Deus, não para negar a existência do espírito. Isso foi levado pelo orgulho do homem, pelo egoísmo do homem, em que, não sendo capaz de encontrar Deus na matéria, o nega e deixa de existir. Aí foi o grande cisma da humanidade, da ciência, com a religião. A partir daquele momento, a religião seguiu um caminho e a ciência seguiu outro caminho, trazendo muitas dores para a humanidade, porque muita gente, seguindo esse conceito da ciência, deixou de acreditar em Deus, deixou de acreditar no Espírito, deixou de acreditar na alma, na possibilidade da vida após a morte. E a doutrina espírita vem para resgatar tudo isso, para nos dar esperança, para dizer que a vida após a morte existe. E quem vem nos dizer e nos garantir isso são os próprios espíritos, que através da mediunidade vêm até nós e nos dizem que a vida após a morte é esplendorosa. Que se nós levarmos uma vida de construção do bem, de estudo, de desenvolvimento da nossa inteligência, de prática do bem, sabe, de termos uma vida séria e honesta e digna, que lá teremos uma vida melhor. Que ela será mais pungente, mais bela, mais radiante e com muito mais possibilidade do que no corpo físico. Também nos trazem a demonstração daqueles espíritos que, ao contrário, levaram uma vida materialista, voltada para os vícios, pelos costumes bárbaros, pela maldade e por todos esses sentimentos que são alimentados pelo egoísmo, pelo orgulho, as condições lamentáveis desses espíritos do mundo espiritual, necessitando de socorro urgente, que muitos deles, aqui vai uma informação muito importante da doutrina espírita, muitos deles são socorridos nas casas espíritas, nos trabalhos mediúnicos, para que se libertem da dor em que se encontram no mundo espiritual, sofrendo intensamente pela qualidade de vida que levaram, de negação de Deus, de negação do espírito, de negação do bem, de negação dos valores da educação, da moral, e vivendo uma vida de relaxamento e de valores extremamente materiais, de um consumismo e de prazeres que leva perto da animalidade. Por isso, que a proposta espírita é essa beleza que nós, os espíritos, nos sentimos profundamente emocionados quando falamos dela. Nós nos sentimos num estado quase de transe quando começamos a falar da beleza dessa doutrina e dessa proposta maravilhosa de libertação para todos nós. Que para nós, que somos profundamente endividados com a lei divina, durante as nossas mais diversas encarnações, onde cometamos equívocos que nos afastaram de Deus, e que agora renascemos como espírita, nos permitindo corrigir e nos aliarmos, caminharmos em paralelo, em uníssono com a proposta de Deus para nós, com tudo aquilo que Jesus colocou no planeta Terra, plantou no planeta Terra, até Ele mesmo vir até nós e nos trazer a mais bela, a mais profunda, a mais libertadora mensagem que a humanidade jamais ouviu. Boanerges, eu costumo falar que uma vez que a gente mergulha, mas mergulha de verdade, né, no estudo da doutrina, não tem como sair. É um caminho sem volta, mas é um caminho bom, né? Que é isso que você trouxe, a gente se emociona. Cada vez que a gente estuda, é uma possibilidade da gente também evoluir, né? E eu acho que é isso aí. Foi
maravilhoso passear pela filosofia, não é, Carol? É uma questão filosófica, né? Trazer o materialismo, as perguntas que Kardec trouxe, né? Então, acho que hoje a gente encerra esse tema, materialismo, tá? E semana que vem a gente entra num novo capítulo, que é o retorno à vida espiritual, tá? E, Carol, quer comentar, se despedir? Boanerges, pode falar. Veja, de tudo isso que nós falamos, é importante a gente ter em mente como é que surgiu o materialismo, para que a gente não se iluda mais com ele. Se nós tivermos a convicção desse conhecimento e analisarmos com profundidade ele, nós nos libertamos dele. Então, todas as coisas que nós vemos por aí hoje, com essa pandemia toda, que nos assusta, todas essas ações dos seres humanos de respeito a todas as recomendações, são alimentadas pelo materialismo. Então, nós passamos a compreender tudo isso e passamos a nos libertar e a viver com tranquilidade, mesmo vendo tanta dor diante de nós. E eu acho assim, Boanerges, é como você mesmo trouxe, ele existe, ele tem o seu papel, tem a sua importância, e nos cabe simplesmente usá-lo como um instrumento para o bem, que é a proposta para a nossa evolução, né? E não como uma desculpa para a inexistência de Deus, uma desculpa para não nos vermos como seres eternos, porque a partir do momento que a gente se vê como a proposta espírita, né, como seres eternos que nós plantamos hoje, que nós vamos colher amanhã, né, essas barbáries que a gente vê, enfim, tudo que a gente pode vivenciar hoje, está vivenciando enquanto humanidade, elas deixariam de existir, né, porque a gente pensa no outro, a gente pensa no amanhã, e é como você muito bem trouxe, né, ele é uma ferramenta e ele não precisa ser uma desculpa para o nosso egoísmo. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Mesmo porque o egoísmo já existe na humanidade antes do materialismo. Na época de Jesus, o egoísmo era muito forte, tanto é que ele o combateu com firmeza. Respondendo a pergunta da Bruna, eu penso que, principalmente nesse momento de pandemia, onde a gente hoje está conversando com uma pessoa e depois de amanhã não está mais, porque ela já não está mais conosco, se a gente não tivesse o espiritismo, pelo menos na minha experiência, né? Eu que entrei, comecei a estudar e por escolha minha, e entendi que o espiritismo era mais satisfatório para tudo aquilo que eu acreditava, é muito mais... Não é que faz sentido, não é nisso, mas o espiritismo traz um desenvolvimento e uma maturidade, talvez, também não acho que é essa palavra, mas ainda vou encontrar a palavra certa, mas traz uma esperança de que o mundo ainda está em desenvolvimento e que a gente vai conseguir ter boas práticas, boas escolhas, né? Então, eu acho que o espiritismo, para mim, é um fortalecimento da minha fé e daquilo que eu entendo como a minha prática de vida. Então, eu espero que os nossos estudos, né, tenham também levado o esclarecimento para que nesses momentos difíceis a gente consiga levar um pouco de fé e esperança para todo mundo que está vivendo, né, num momento tão tenso como o da pandemia. Então, já aproveito e me despeço. Obrigada, viu, meus amigos? Obrigado. Gratidão a nossa. Eu agradeço a todos aqueles que nos assistem, nos acompanham ao vivo ou em outros horários, né? E deixem suas dúvidas, seus comentários. Muito obrigada. Até semana que vem. Boanerges, você faz a prece, por favor? Fatos. Então, diante de toda essa informação que hoje podemos receber, dessa história da humanidade, desse caminhar que nós estamos a fazer desde há muito tempo e passando por essas diversas fases, agora, diante dessa nova circunstância, onde a doutrina espírita se faz presente em nossas vidas, com essa nova forma de pensar, com essa nova proposta de Jesus para nós,
para que a gente nos liberte, libertando nosso pensamento e nossos corações das coisas que nos têm prendido até hoje, é que agradecemos a Deus de todo o nosso coração por essa possibilidade, por estarmos inseridos nesse contexto. Agradecemos a Jesus pelo apoio, pelo carinho, pela dedicação que ele desenvolve a nosso favor desde antes da existência do planeta Terra. O planeta não existia, nós ainda não existia e ele já nos amava. Nos amava tanto que construiu um planeta tão belo e tão maravilhoso para nós, com tantas possibilidades para que a vida floresça, com tantas possibilidades para que nós nasçamos aqui, nos desenvolvamos, aprendemos, crescemos, aprendemos a amar. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, por todas essas coisas, por todas essas possibilidades. E te pedimos mais uma vez, diante de todas as nossas fraquezas, que tu, Senhor Jesus, não nos abandone. Não nos abandone diante do momento crucial de nossas vidas e que nós sejamos capazes de perceber a tua presença entre nós, a presença de teus mensageiros, aliviando nossas dores, consolando-nos e nos estimulando para pensamentos melhores, para atitudes mais dignas, na prática do bem de nós e de todos nós. Muito obrigado mais uma vez e que assim seja.